BRH9, Rádio Bandeirantes. Na União Soviética, bola com Zito. Comando da cadeia verde e amarela. Memória do Esporte. Macedo ganhou no gol do Santos. Girou quase para o Santos. Havia um tempo em que a bola dançava, leve como brisa, nos pés de um gigante. Não era preciso pressa, nem força desmedida, só o toque exato, a finta sutil, a mente à frente do instante. Um rei sem coroa, mas com classe de sobra. Num corpo de estátua, esculpida ao acaso, um armador que não corria, deslizava, que não driblava, desenhava traços. Um craque que vestiu o alvinegro como poucos, fez do Santos um palco de arte, comandou o Peixe na volta à grandeza. Herói de 95, eterno em cada canto. Mas foi mais do que taças, mais do que glórias. Foi um ídolo discreto, sem gritos, sem holofotes cegantes, apenas com futebol. No entanto, não foi lembrado como merecia. Mas quem viu sabe, Giovani era raro, um maestro que jogava poesia. Giovani começou sua carreira no futebol nos campinhos da cidade de Abaetetuba, no Pará. O menino logo chamou a atenção dos times da capital paraense. E de 1991 a 94 jogou nos 3 grandes clubes de lá, no Tunaluso, no Remo e Paysandu. Em 94 foi contratado pelo São Carlense de São Paulo, time que serviu de ponte para chegar ao Santos. Mas o destino do jovem jogador poderia ter sido o Palmeiras. O então menino participou de uma semana de testes no Verdão, mas não encantou nenhum cartola alviverde. Por outro lado, seu caminho seria diferente. Assim, Giovani chegou a Vila Belmiro sem alarde. Inicialmente desacreditado, ele enfrentou a desconfiança, mas teve sua chance e a agarrou com genialidade. No entanto, o jovem promissor não acreditava na oportunidade que havia recebido, quando foi cobrado pelos seus companheiros. Oi, mãe, você não vai não? Da viagem? Eu falei, pô, vocês estão de brincadeira? Querem me zoar? Não, pô, você tava lá na relação. E logo depois recebia um outro desafio: vestir a camisa mais pesada da história do esporte bretão. E aí nesse jogo eu ia entrar jogando. Aí foi o que o pessoal falou, né, que ia vestir a 10 do Pelé. Mesmo já se destacando em 1994 pelo Santos, foi em 95 que o Meia assumiu de vez seu papel de herói. Naquele primeiro semestre, sua estrela brilhou com intensidade. Marcou 18 gols no Campeonato Paulista, deixando sua marca em clássicos contra Palmeiras e Corinthians, além de um hat-trick inesquecível. 3 gols na goleada sobre a Ponte Preta. E essa habilidade também era reconhecida por um outro craque paraense, Sócrates, após grande campanha no estadual. O Giovani com certeza é o jogador mais talentoso que apareceu nos últimos anos no Brasil. Claro que ainda tem muito a desenvolver-se tecnicamente, mas com certeza é um jogador que tem demonstrado muita competência. No início do Brasileirão, o elenco não inspirava confiança. Desmotivado, enfrentava duras críticas e um cenário desafiador. Foi então que o técnico Cabralzinho impôs uma nova mentalidade, intensificando os treinamentos e despertando um espírito de luta na equipe. O ponto de virada veio após um empate com o Juventude, quando um pacto foi selado. Chegariam no mínimo às semifinais. A cada vitória, a confiança crescia e o time, antes desacreditado, transformou-se em uma força imparável. E Jameli, ex-jogador daquele Peixe e atualmente comentarista do grupo Bandeirantes, ressaltou sobre o ataque daquele time. A gente adquiriu um time sensacional, né, cara? Juntou vários jogadores fora de série, né? Então, o Giovani, ele era o craque do time, né? A referência técnica, um jogador que quando a bola caía no pé dele, ele decidia tudo, mas também tinha outros jogadores em volta, né? Tinha ali o Marcelo Passos, eu, tinha o Camanducaia, tinha Macedo, tinha Robert, tinha Galo, tinha Carlinhos, Wagner,
Era um time que jogava às vezes com 4, 5 atacantes, ninguém tinha posição fixa. No final das contas, o Giovani era o centroavante do time, era o que ficava mais lá na frente e a gente rodava, né, em volta. Porém, a cabeça pensante tinha que ser ele, Giovani. E o Giovani, ele era o cara que culminava, né, as jogadas, né, a hora que tinha que fazer um mano a mano, uma jogada, um toque, a gente estava todo mundo, né, trabalhava e perto ali, e daí ele fazia uma tabela comigo e deixava o Macedo na cara do gol, daí fazia uma tabela com o Marcelo Passos colocava e eu fazia um passe pro Giovani fazer o gol. Então era um time que jogava muito coletivo, com muitos jogadores bons, e tinha o Giovani, que era o craque do time. O maior momento na campanha ocorreu justamente nas semifinais contra o Fluminense. No jogo de ida no Rio de Janeiro, o tricolor venceu por 4-1, dando a impressão que já estava praticamente garantido na decisão. Mas foi na segunda partida que Giovani se mostrou ainda mais genial. Mesmo desfalcado de Wagner e Jameli, o Santos foi pra cima e aos 25 minutos abriu o placar, com um pênalti convertido pelo camisa 10. Goleiro do Fluminense em cima da linha de gol. É o gol dos portões de entrada do Pacaembu. Lá vai Giovani. Gol! E não precisou de muito tempo. 5 minutos depois, Giovani marcou seu segundo, chutando com o bico do pé para o fundo das redes. Marcos Adriano, bem! Olha a liberdade do Carlinhos, vai embora Carlinhos, ameaçou, tabela com o Giovani, ganhou Giovani, invadiu, bateu! Gol! O jogo também é lembrado pelo intervalo, em que o treinador Cabralzinho decidiu manter os jogadores em campo, em vez de irem aos vestiários, a fim de que continuassem a sentir a energia vinda da torcida. Com 5 minutos do reinício, Macedo ampliou para o 3-0, após passe de Giovani na entrada da área. Mas, em 2 minutos, o Fluminense conseguiu um gol que, àquela altura, voltava a lhe deixar classificado. Aos 17 minutos, Giovani roubou a bola de Alê e criou a jogada para o gol de Camanducaia, 4-1 no placar. Com 37 minutos, Giovani fez, mais do que nunca, jus a essa camisa tão pesada. Deu um passe de calcanhar de forma genial, para Marcelo Passos chutar de curva e marcar 5-1 para o Peixe. Giovani, que toque de calcanhar! Que toque de calcanhar! No mano a mano, bateu pro gol! E o saudoso Luciano do Vale deixava um momento ainda mais especial. Numa jogada histórica! Numa jogada que lembra Edson Arantes do Nascimento! E aí, o Santos com Marcelo Passos vai chegando para a final do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Fluminense ainda descontou, mas nada feito. 5-2 para o alvinegro praiano. Estoura a bola! Termina! Santos Futebol Clube na final! Santos Futebol Clube na final! 5-2! A decisão foi contra o Botafogo, permitindo uma nostalgia direcionada à época de Pelé, Garrincha e outros astros que passaram pelos finalistas. O clube carioca venceu no Rio de Janeiro por 1-0, resultado que, se revertido, teria dado o título ao Santos pela melhor campanha. Uma arbitragem conturbada de Márcio Rezende de Freitas, que anulou um gol legal de Camanducaia, mas validou um gol irregular para cada equipe, influiu para que o resultado terminasse em 1-1, que deu o título ao Botafogo. As atuações de Giovani no torneio lhe deram a bola de ouro da placar, de forma incontestável.
Mesmo não sendo um atacante nato, ele foi o quarto que mais marcou gols naquele ano no futebol brasileiro. 40, atrás de Túlio, Jardel e Romário, todos atacantes. Tanto é que Jameli revelou que os adversários se rendiam a tamanha habilidade. A gente tinha amigos em outro time, a gente saía pra jantar, alguma coisa, e falava, realmente esse Giovani é diferente. Cara, é difícil marcar, porque ele é grande, ele é ágil, ele protege bem a bola, ele cabeceia bem, ele bate com os dois pés. E tinha essa conversa, né, do Giovani ser um cara realmente que, principalmente naquele ano de 95, né, no ano de 95 ele jogou muita bola. E essa parceria com o Camisa 10 tinha inclusive jogadas praticamente ensaiadas. E eu sabia também, a gente tinha combinado algumas coisas, quando ele olhava de um jeito, eu sabia que ele ia correr do outro, quando ele dominava a bola de uma maneira e olhava para mim, depende de como ele me olhava, eu já saía ou nas costas do zagueiro ou na frente do zagueiro, né? Daí o passe vinha, então a gente já tinha um entrosamento muito bom. E que foi melhorando no decorrer do ano, né, cara? No decorrer do ano foi aumentando, foi melhorando e no final do campeonato eu acho que a gente estava jogando um futebol que era muito legal de se ver, encantava, né? Foi uma pena só, né, por causa daquelas várias questões da arbitragem lá, a gente não ser campeão em 95. No ano de 96, chegou a marca de 100 gols na carreira. Terminou como artilheiro do Paulistão, com 24 gols na conta. Assim, acabou sendo vendido ao Barcelona. No time catalão, ao lado de Ronaldo e Rivaldo, conquistou o bicampeonato da Copa do Rei e do Campeonato Espanhol, além de ficar na 16ª posição dos melhores do mundo pela FIFA naquele mesmo ano. O craque, em entrevista à Band TV, dizia sobre a sua passagem na Espanha. Mas foi muito bom. Ganhei vários títulos lá, Copa do Rei, campeonato, fiz o gol do título e na temporada 97, 98. Porém, algo na cidade não o agradava. Não gosto de muito glamour, sou um cara mais reservado. Barcelona é muito glamour. Em 98 foi convocado por Zagallo para disputar a Copa do Mundo da França. Na campanha do vice-campeonato, participou apenas do primeiro jogo contra a Escócia, vitória brasileira por 2-1. Claramente, poderia ter sido mais utilizado na seleção, e o próprio Velho Lobo assumiu isso em conversa com Cláudio Zaidan. Certa vez, até conversando com o Zagallo, eu perguntei para o Zagallo por que o Giovani, que saiu no primeiro jogo do Brasil em 98, ele joga o primeiro tempo, sai no intervalo, não volta, o Leonardo entra no lugar dele. O Leonardo não fez nada de extraordinário naquele jogo, nos jogos seguintes, mas o Giovani nunca mais voltou para o time. E perguntei ao Zagallo se não foi um erro. E o Zagallo disse que talvez tenha sido, que ele poderia ter dado mais oportunidades para o Giovani. Talvez a introspecção, a timidez do Giovani tenham colaborado um pouco para que o Zagallo nem percebesse que seria interessante, seria até necessário dar mais uma oportunidade para o Giovani durante aquela Copa do Mundo. Depois do Mundial, Giovani passou mais uma temporada no Barcelona, até se transferir para o Olympiacos da Grécia em 99. Foram 6 temporadas e 5 títulos nacionais, que fizeram com que Giovani fosse considerado um dos maiores jogadores da história do campeonato grego. 2 clubes me marcaram muito, o Santos e o Olympiacos. Eu só falei, e o Barcelona? Eu falei, não, o Barcelona foi bom, mas não como o Santos e como o Olympiacos. Em 2005, o Santos acertou o seu retorno e o craque mostrou que ainda sabia muito. No mesmo ano, trouxe o jovem Paulo Henrique para treinar nas categorias de base santista. Mal sabiam todos que o menino, apelidado de Ganso, se tornaria um verdadeiro craque. Em 2006, foi jogar no Al Hilal da Arábia Saudita. Depois da aventura no futebol árabe, jogou no Ethnikos da Grécia. Passou ainda por Mojimirim, antes de voltar mais uma vez ao Santos e encerrar a sua carreira em 2010. Entre tantos lugares do mundo, cidades, estados e países, há uma vila que realmente se destaca na carreira deste grande jogador. No solo sagrado, no Alçapão, na Vila Belmiro. E este time de 95 será sempre lembrado, não apenas pelos santistas, mas por todas as gerações que presenciaram sua história.
História esta que tem outros grandes nomes ao lado do Messias, como era carinhosamente chamado pela torcida. Entre eles, Robert, outro jogador clássico, um verdadeiro camisa 10, que em entrevista à rádio Bandeirantes destacava a genialidade do companheiro de equipe. Como ele era um cara acima da média, fora da caixinha, no sentido técnico, um extra classe, ele estava à frente dos meros mortais, né? Estava à frente da gente. Ele tinha muito disso, né? Dessa genialidade dele, porque por diversas vezes ele já se encontrava no lugar que poderia acontecer algo importante no jogo, e sempre acontecia. E quando a gente encontrava ele num passe, ele, além do domínio técnico, né? Do gesto técnico dele muito bom, né? Ele já sabia o que ia fazer ali. E obviamente aquele ataque era diferente. Essa dobradinha entre mim e o Giovani é porque, além de eu conseguir jogar como 10 clássico, conseguia também jogar como o 10 dinâmico, jogando pela ponta, pela ala, voltando para marcar, ajudando no meio também e abastecendo ele de passe. Por algumas vezes também eu finalizava, claro, tinha um entendimento muito bom, uma química boa demais, uma dupla que deu muito certo no ano de 95 e 96. E essa química também se deu fora de campo, que a gente é amigo até hoje, a gente é muito ligado e deu super certo essa dobradinha. Giovani não impressionava apenas os adversários, fazia o mesmo com companheiros de equipe, como conta o camisa 9 daquele time de 95, Jameli. Bom, acho que a qualidade, né, do Giovani era indiscutível, né? Um cara que tinha um controle sobre a bola, um domínio, uma calma para fazer as jogadas. Ele parecia que ele era um jogador lento, né, assim, de movimento, mas ele era muito rápido, né? Era um cara que eu me surpreendi, né, nas primeiras vezes que a gente jogou junto, até eu me acostumar a jogar com ele, né? Porque é uma bola que a gente imaginava que ele ia saltar e dar de cabeça, ele saltava e dominava no peito, baixava no chão e dava uma caneta em alguém, né? E apenas uma palavra define este jogador. Poderia dizer gênio, vai. Ele era um gênio, e como todo gênio, muitas vezes ele era incompreendido, né? Eu acho que ele mereceria ter tido uma despedida melhor, ele poderia ter tido um lugar na história, né, do futebol brasileiro melhor do que ele tem, né? Pelo que ele jogou e pelo que ele foi. E, então acho que é um gênio, cara. E os gênios são assim, né? Difícil de entender algumas vezes, tem atitudes que a gente não entende. Porém, Giovani claramente não tem o reconhecimento que merece, como explica Cláudio Zaidan. O Giovani tem um prestígio menor do que o futebol que ele jogou. Claro que muitas vezes os títulos acabam sendo utilizados para definição da carreira de um jogador, até para que seja mensurada a carreira daquele jogador. E isso provoca muitos erros, né? O Sócrates ganhou o Campeonato Paulista, o Reinaldo ganhou só Campeonato Mineiro, não ganharam Brasileiro, Libertadores, Copa do Mundo, e foram extraordinários. O Leônidas disputou 2 Copas, não ganhou nenhuma, foi extraordinário, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Então o título não pode ser o elemento definitivo, o parâmetro definitivo para se mensurar a carreira de um jogador, a qualidade daquele jogador. Mas na minha opinião, sim, o prestígio que ele tem, a maneira como ele é tratado na crônica de futebol, não dimensiona adequadamente o quanto ele jogou. Eu acho que o prestígio é menor do que o futebol que ele jogou. Giovani não era lento, muito pelo contrário. Então, um jogador que dominava os fundamentos que o meio-campista deve ter. Não era rápido, mas compensava isso com essa visão de jogo, a capacidade de fazer o jogo, ser rápido pelo toque de primeira, pelo lançamento longo, além da categoria com a bola nos pés, a facilidade para amortecer uma bola, boa finalização, como ele mostrou diversas vezes, principalmente naquele campeonato brasileiro de 95. E jogar com um gênio como esse é claramente gratificante para Jameli.
Não, cara, o que eu tenho é agradecer o Cocão, né? A gente chamava ele de Cocão, eu chamava ele de Cocão, ele me chamava de Paquitinho. Olha, imagina isso, cara. Cocão e Paquitinho. Não? Eu me sinto um privilegiado de ter jogado com ele, de ter tido tantas alegrias e tristezas também, né? Mas de ter passado tanta coisa com ele, de ter podido ajudar ele o sucesso que ele teve, né? Como jogador, ganhar a bola de ouro, ganhar a bola de prata e ser vendido pro Barcelona. Então, se eu puder falar alguma coisa pra ele, cara, obrigado. Quantas tabelinhas que eu dei pra ele, ele deu pra mim, assistência, que um fez o gol, fez o outro. Então, foi muito legal. Se eu pudesse voltar no tempo, gostaria muito de jogar alguns jogos mágicos Giovani e relembrar a tabela, né, do 10 e o 9 do Santos. Robert ainda deixou um recado para o grande amigo. Fala, Giovani Cocão, parabéns, Deus te abençoe, meu camarada. Tudo de bom pra tua vida, muita saúde, muita paz, muita saúde. Feliz por ter jogado com você. E claro, eu sei que você foi feliz em ter jogado comigo, tá? Tamo junto, parabéns, você foi um craque na bola e na vida. E continua sendo. Um abraço. Havia algo diferente em Giovani. Um jogador alto, de passada lenta, mas dono de uma suavidade que desafiava a lógica do futebol. Enquanto muitos corriam desenfreados, ele caminhava com a serenidade dos gênios, como se o tempo lhe pertencesse. Seus gols, muitas vezes decisivos, vinham sempre acompanhados de gestos sutis, de dribles que não humilhavam, mas ensinavam, de passes que enxergavam o jogo antes dos outros. Era o ídolo sem precisar gritar, estrela sem precisar brilhar demais. A torcida o amou como se ama um poeta, sem precisar entender cada movimento, mas sentindo em cada toque a profundidade de sua arte. E, no entanto, Giovani foi subestimado, porque não precisou de excessos, porque preferiu a sutileza ao espetáculo fácil, porque sua grandeza se revelou nos detalhes que poucos souberam enxergar. Mas para quem viu, para quem sentiu, para quem vibrou com seus gols e se encantou com sua classe, ele jamais será esquecido. Giovani foi a prova de que o futebol não se mede em números, em troféus ou em gritos. Mede-se em alma, e a alma dele no Santos foi gigante. E esse amor se torna ainda mais claro quando o hino é cantado pelo mesmo. O Santos vive no meu coração, é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira que mostra a história de um passado e um presente só de glória. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter.